As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Bem-vindos, edição das 19 horas. Avançamos com uma indicação de última hora. Boas notícias. A senhora de 85 anos que estava desaparecida desde esta terça-feira de São Simão, da freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar, foi encontrada consciente na zona da Sabacheira, precisamente numa área de Pinhal. A senhora deverá ser agora encaminhada para o hospital no sentido de se realizarem exames que possam aferir do seu estado de saúde. Mas, na verdade, o pior já passou. A confirmação foi avançada à Hertz por familiares. A rua de Santa Iria, em Tomar, irá passar a ter apenas circulação rodoviária descendente. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que o autarca justificou esta mudança com o estacionamento abusivo que ocorre naquela artéria, algo que torna a rua como confusa, acrescentou. Ou seja, quem sair do parque de estacionamento via Rua de Santa Iria só irá ter a opção de seguir pela esquerda, em direção ao Arco, para além de também poder sair pela Avenida General Norton de Matos, em direção à Praceta Alves Redol. Hugo Cristóvão admitiu ainda que, caso se verifique que esta mudança não vai ao encontro das necessidades, então o município irá equacionar a reversão da medida. É preciso fazer algo naquela rua, por várias razões e muitas vezes também por causa do estacionamento indevido. A verdade é que a rua está um bocadinho confusa, criando por vezes ali situações de carros que não conseguem passar porque estão outros em segunda fila, porque estão, enfim. A alteração, portanto, passará de que a Rua de Santa Iria passará a ter apenas sentido descendente, ou seja, quem sai do parque de estacionamento não vai poder subir à rotunda, das duas uma, ou sai para a Avenida Norton de Matos para ir à Praceta Alves Redol, ou sai pelo arco da Rua de Santa Iria, portanto, para a Avenida Marquês de Pombal. Isto não é uma alteração que, se daqui a uns meses verificarmos que não está bem, facilmente, é só alterar sinais. Portanto, não estamos a falar de obra, é apenas alteração de sinais e, como já aconteceu noutros casos, se verifica que não é a melhor solução, pode-se sempre reverter, mas neste momento entendemos que a melhor solução é esta, ou seja, para ser mais claro, a Rua de Santa Iria passa a ter sentido único. Isto realmente para facilitar que não haja ali cruzamento de veículos que realmente tem criado ali bastantes constrangimentos. O ideal, se isto se confirmar como uma boa solução e um destes houver também alguma disponibilidade das muitas coisas que há para fazer, o ideal é que depois aquela rua, aquele troço de rua precisamente entre a rotunda e o túnel, o arco, possa também ter uma intervenção de pavimentos, porque ele está realmente um bocadinho, enfim, não está no melhor estado e, portanto, uma intervenção que, no fundo, também já tivesse em linha de conta esta situação do trânsito único, portanto, no fundo, uniformizando ou assumindo o estacionamento que hoje ocorre e que não é legal, porque as pessoas estacionam em cima do passeio, do lado descendente da rua, mas isso será, digamos, para o futuro e depois de verificar se efetivamente esta é uma boa solução. Estacionamento abusivo faz com que a Câmara de Tomar coloque Rua de Santa Iria apenas com sentido descendente. Rádio Hertz, a primeira a informar. As duras acusações são do Partido Social Democrata. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política Conselhia acusa a governação socialista na Câmara de Tomar de incapacidade e de lesar os contribuintes em 600 mil euros, neste particular na gestão do processo de regularização de dívidas a Águas do Val do Tejo e à EPAL. O mesmo texto reforça que a autarquia tem uma dívida de cerca de 2 milhões de euros às duas empresas e em setembro passado a governação municipal socialista aprovou, após vários anos, um acordo e plano de pagamentos para regularização destas dívidas em 25 anos, num valor total aproximado de 5 milhões de euros. No entanto, prossegue o comunicado, apesar da aprovação em reunião de Câmara, os socialistas não cumpriram o acordo nem efetuaram os pagamentos e na reunião de Câmara de 13 de maio voltaram a trazer o mesmo acordo e plano de pagamentos, o que resultou num custo acrescido de 600 mil euros em juros. Fica por explicar o que andaram os socialistas a fazer nestes 8 meses, para além
além de vários anos a negociar, uma vez que o acordo agora apresentado é igual ao anterior, acusam os sociais-democratas. Por causa do não cumprimento do acordo e plano de pagamentos aprovado em setembro, os contribuintes vão ser lesados em mais de 600 mil euros devido ao acréscimo dos juros ao longo destes 8 meses e também porque o acordo tem por base a rentabilidade das obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos, que em setembro apontava a 2022 com um valor de 2,2%, mas no novo acordo já tem por base 2023 com um valor de 3,2%, algo que o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, desconhecia, como ficou claro na reunião de Câmara. Acrescenta o PSD, que considera como inaceitável a forma como a governação socialista tratou este processo, defraudando o erário público em 600 mil euros. Rádio Hertz. Informação. As obras que estão em curso para a requalificação do flecheiro e ainda para a colocação de um passadiço ciclável em São Lourenço já estão para além do prazo definido para a respectiva conclusão. Tiago Carrão, vereador do PSD na Câmara de Tomar, quis explicações sobre estes processos em recente reunião do Executivo, com situações que o presidente Hugo Cristóvão apelidou de ladainha do costume, admitindo que as intervenções estão com um atraso de décadas. O autarca recordou as dificuldades que estão associadas às empreitadas, desde logo a falta de mão de obra e até as condições atmosféricas. Já sabemos da ladainha do costume, está tudo mal, nunca teve tão mal, e as obras arrastam-se, enfim. Pois, olha, tanto uma como a outra, tanto o flecheiro como o passadiço, sim, estão atrasadas. Têm décadas de atraso. Décadas. Há muitas décadas que tinham de estar feitas. Ó, Sr. Vereador, eu vou-lhe responder mais uma vez aquilo que é facto e que as pessoas lá fora, no mundo real, sabem. As empresas têm dificuldades. E quando têm dificuldades, isso afeta quer as obras públicas, quer as obras privadas. Isto passa-se em todo lado. Ainda recentemente, aliás, acho que já o referi aqui em resposta precisamente a uma outra intervenção sua no outro dia, há dificuldades. Mas o importante é que as obras vão ser feitas, vão ser concluídas e vão estar ao serviço da população. É mais um mês ou é menos um mês? Isso não é o importante, Sr. Vereador. Vir sistematicamente, claro, cada um escolhe o tipo de oposição que quer fazer, mas, francamente, acho que isso ao cidadão lá fora diz muito pouco. De vir sistematicamente, está uma semana de atraso, está um mês de atraso, Pois está, todos gostávamos. Não sabe, nós temos todo o gosto, deixe-me dizer, deve ser o Presidente da Câmara, deve ter todo o gosto em que as obras se arrastem mais uma semana ou duas. Os próprios empreiteiros devem ter gosto nisso. Porque, com certeza, ao estarem, enfim, em vez de fazerem em 2 ou em 3 o que podiam fazer em 1, com certeza vão ter menos custos. Deve ser essa a realidade dos empreiteiros, não é? Tiago Carrão retorquiu para pedir a Hugo Cristóvão para que a Câmara faça as coisas como deve de ser, desde logo com a apresentação de pedidos de prorrogação das obras. Se elas continuam as duas a decorrer e se os prazos já terminaram, em condições é que elas estão a decorrer? E vai-me responder o mesmo que o respondeu sobre o Largo do Recio em 100 soldos, que está tudo ok, está tudo a correr bem, mas depois, passado um tempo, aparece então o pedido de prorrogação. Até porque é que as coisas não são feitas como deve ser? Se a obra está a decorrer, se está atrasado, porque é que as coisas não são feitas como deve ser e se terminavam, tínhamos agora aqui o pedido de prorrogação para aprovar e prorrogava-se então o tempo que fosse necessário. É só fazer as coisas como deve ser, porque isto acontece sistematicamente, obras que continuam a decorrer já depois do prazo de execução terminado, e depois, meses depois, vem então um pedido de prorrogação. Isto não faz qualquer sentido. Porque é que as coisas... não foi ontem, ou não foi hoje, que chegaram agora a 13 de maio, olha, afinal o flecheiro não está pronto. Já o sabiam semana passada, já o sabiam há 15 dias seguramente. Porque é que as coisas não são feitas com tempo? Porque é que as coisas não são feitas como deve ser? Porque o Sr. Presidente não toma essas diligências. E se tem gosto ou não, olha, eu não sei se tem gosto. Mas que tem responsabilidade, tem seguramente. Até porque está aqui a falar dessas condicionantes todas, mas muitas das prorrogações acontecem em consequência de trabalhos a mais que são necessários. É verdade ou mentira? É verdade. Por Tomar, Hugo Cristóvão rebate críticas em torno das obras no flecheiro e no passadiço de São Lourenço, confirma que estão atrasadas, sim, estão com um atraso de décadas. Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, foi o convidado da recente edição de Hertz Desportivo. O dirigente esteve nos estúdios da Hertz para uma entrevista onde olhou para a atualidade do emblema nabantino, desde logo a prestação competitiva da equipa sénior, que, uma vez mais, está na luta no play-off do título da Primeira Divisão Nacional, precisamente diante do Sporting, recém-consagrado campeão da Europa. Ricardo Cardoso recuou no tempo até ao dia em que aceitou candidatar-se a um novo ciclo como presidente, considerando que, pessoalmente, é uma
aposta ganha, embora admita algum cansaço, algo que se explica pelos mais de 20 anos em funções no clube. Foi a decisão do meu coração. Portanto, foi a decisão do Sporting tomar, pôr o Sporting tomar mais uma vez à frente de outros. E acho que ainda há muito para fazer pelo Sporting tomar. Acho que tem que crescer mais estruturalmente, há um caminho ainda para ser trilhado, as direções, as pessoas que trabalham comigo têm que estar mais envolvidas. Eu digo que eu perco 4, 5 horas por dia pelo Sporting Tomar, todos os dias. Isto é uma realidade. Eu tenho vida familiar, tenho vida profissional, e não vejo que as outras pessoas consigam fazer o mesmo. A estrutura é amadora, é uma realidade, também não pode ser de outra forma. Pessoalmente, para mim é uma aposta ganha. Basta olharmos para aquilo que significa a taça de Portugal. Dizer até quando cá estarei, não faço ideia. Também começo a ficar cansado, os filhos a crescer, perde-se muito pelo caminho. Vamos ver o que é que significará a próxima época. Se fosse hoje, não sei se estaria disponível para continuar. Mas certamente há gente dentro da direção, ou pelo menos ter um papel diferente dentro do clube. Carrego muito o clube no dia-a-dia, é uma realidade. Conheço o clube melhor do que ninguém, mas já são muitos anos, 20 e tal anos nisto, e se calhar vai chegar à altura de eu também descansar um pouco, porque eu entro 2 vezes no Sporting Tomar, não como candidato, entro 2 vezes para socorrer o clube e não o deixar cair. Portanto, em boa hora o fiz das 2 vezes, mas se calhar é a altura também do clube pensar numa alternativa diferente, com pessoas que estão na minha direção que são muito válidas. Ricardo Cardoso adiantou ainda que Nuno Lopes irá cumprir o 2º ano do contrato que foi renovado em 2023, muito embora admita que o clube não está livre de convites que possam chegar ao técnico e aos jogadores. O presidente disse, contudo, que o Sporting de Tomar se deve preparar um dia para a saída de Nuno Lopes. Bem, eu tenho consciência que isso vai acontecer, não é? Nós queremos que isso não aconteça em época alguma, desde que o trabalho continue a ser feito como até hoje, e vai ser certamente, mas temos de nos preparar para isso um dia, não é? Mas o futuro não sabemos, não é? Agora, este projeto tem um vínculo muito marcado do Nuno, portanto não estou a ver um treinador neste momento em Portugal que se dispusesse a fazer aquilo que ele faz no Sporting Tomar. Portanto, isto é muito marcado dele, foi uma vontade dele, e na realidade, depois passado mais 3 ou 4 anos, percebemos todos que ele tinha razão, e que isto ia dar frutos, e deu e continua a dar. Portanto, pela dimensão do projeto que está a ser desenvolvido, é difícil ver outro treinador nesta situação, porque certamente a disponibilidade não vai ser a mesma. E este sacrifício do Nuno e dos atletas em prol do Sporting Tomar, noutro contexto, se calhar não existe. Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, aqui em entrevista à Hertz. Rádio Hertz, a primeira a informar. A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, presidiu a cerimónia de apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sessão que decorreu em Orem e que foi promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em coordenação com as demais entidades participantes. Esteve em causa uma exposição estática de viaturas operacionais, bem como uma formatura de meios humanos pertencentes aos corpos de bombeiros, Força Especial de Proteção Civil, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e Força de Sapadores de Bombeiros Florestais do ICNF, envolvidos na operação. Na cerimónia, que decorreu no Teatro Municipal de Orem, registro para a intervenção de Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orem, que apontou ao reconhecimento e valorização do trabalho dos bombeiros voluntários, destacando a sua coragem, dedicação e sacrifício em prol da segurança da comunidade. O autarca fez ainda uma referência no Conselho a um cenário anual de incêndios, descrito como desafiador e preocupante. Nos últimos 2
2 anos, por exemplo, mais de 160 ignições foram registadas, levando à queima de cerca de 6.200 hectares de terra, o que representa aproximadamente 15% da área total do concelho. Destacou que a maioria das ignições são consideradas intencionais, chegando a cerca de 65% dos casos em Orém, enquanto a média nacional é de 29%. O concelho de Orém continua a ser fustigado pelo flagelo dos incêndios. Ano após ano, sucedem-se dezenas de ignições, que quase sempre resultam em incêndios com consequências nefastas para todos nós. De forma muito sintética, permitam-me enunciar alguns dados estatísticos. Nos últimos 2 anos, contabilizaram-se mais de 160 ignições, tendo ardido uma área de cerca de 6.200 hectares. Os números são claros. Só neste período ardeu aproximadamente 15% da área do concelho de Orém. Pior do que os números são as conclusões. A maioria das ignições foram consideradas intencionais. Estamos a falar de crimes. Em termos numéricos, falamos de cerca de 65% de ignições intencionais em Orém, quando a média nacional é de cerca de 29%. A prevenção tem sido uma das nossas principais preocupações. Estamos seguramente entre aqueles que mais contribuem no âmbito das medidas de prevenção e também dos apoios concedidos às corporações, bem como a todo o contexto da proteção civil. Reforçamos a prevenção, nomeadamente através da adesão ao projeto Aldeias Seguras, com impacto já em 13 aglomerados populacionais. Adquirimos kits de primeira intervenção distribuindo-as pelas juntas de freguesia. Apostamos também na prevenção através da vigilância das florestas por meios próprios, contando também com o apoio de grupos de escuteiros do nosso concelho. Mas todo este esforço só poderá ter sucesso se a prevenção e vigilância forem reforçadas e dotadas de meios adequados para garantir a segurança de todos nós, pelo que se exige, por isso, ainda mais prevenção e mais vigilância. Apelo à Sra. Ministra para que possa ter estas preocupações em consideração, reforçando os meios de prevenção no nosso território, sob pena, nos próximos meses, se as condições climatéricas forem desfavoráveis, voltarmos a ser fustigados pelos incêndios. Devemos também exigir que a Justiça que castigue de forma real e efetiva quem contribui para este flagelo. Já a Ministra da Administração Interna apontou para um período de árduo trabalho, sempre na defesa de pessoas e bens. De hoje, dia em que decorre esta cerimónia de apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2024, temos à nossa frente um período de árduo trabalho de salvaguarda e proteção de pessoas e bens, um período de arregaçarmos e mantermos arregaçadas as mangas para um ingrato combate não só contra os elementos, mas igualmente contra as mãos que criminosamente vão ceifando vidas de concidadãos nossos e suas propriedades que tanto suor nos custou. Não é, pois, a altura de grandes protocolos, mas de um trabalho conjunto, articulado e com a maior necessidade prioritária de unidade de ação e de objetivos de todos e cada um dos homens que compõem conjuntamente este DSIR. Margarida Blasco, Ministra da Administração Interna, que teve ainda a oportunidade de entregar as 10 primeiras chaves de um total de 81 veículos tanque táticos florestais adquiridos ao abrigo da reforma do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndios do PRR, através da medida reforço das entidades do Ministério da Administração Interna, com veículos e equipamentos operacionais no investimento total de 14 milhões de euros. Rádio Hertz. Informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Que região é esta em que trabalhamos e vivemos? O que é isto de Ribatejo Norte, ou Alto Ribatejo, ou Médio Tejo, ou Sub-região Nabantina, ou sei lá, tantos nomes, mas qual é a sua identidade? A identidade dos lugares construiu-se e constrói-se com o suor, as alegrias e as dores do que se vai fazendo ao longo do tempo. Desse tempo ficam marcas, saberes ancestrais, expressões coloquiais, formas de usar o território e, em especial, vestígios materiais a que chamamos monumentos. O património. Mas que património é esse? O que nos diz na secura das pedras sobre onde estamos e como estamos? Saltam à vista o Castelo Templário e vários outros castelos, Almorol, Belver, Osesre. Saltam à vista edifícios religiosos da modernidade, do Convento de Cristo ao Panteão dos Almeidas. Também saltam à vista alguns monumentos pré-históricos, sobretudo as antas, como a do Val da Laje ou a da Foz do Rio Frio.
E há fortificações das idades dos metais e vestígios da romanização. Mas o que é que parece faltar neste retrato? Onde estão os acampamentos de caçadores do pós-glaciar, quando o clima aqueceu e a biodiversidade se expandiu? Onde estão os grandes povoados da Idade do Cobre, que encontramos mais perto de Lisboa ou do Porto? Para além de alguns assentamentos, onde estão eles? Onde estão os grandes vestígios da Idade Média paleocristã, de suevos ou de visigodos, e onde se encontram as grandes ruínas do período islâmico-berber? Onde estão as ruínas de grandes casas senhoriais que acompanharam as construções militares da modernidade? A arqueologia vai-nos revelando silenciosamente que esses vestígios são escassos, são mesmo quase inexistentes. Existem, havia ocupação, mas não era muita. E nesse silêncio, a arqueologia vai-nos dizendo que esta sempre foi uma região de baixa densidade demográfica, atreita, porém, a grandes conflitos, e por isso temos tantas fortificações para tão poucas casas. A arqueologia fala-nos de ciclos de expansão, geralmente associados ao comércio a grande distância, na época dos metais, exportando ferro, na romanização, exportando ouro, mas, sobretudo, uma terra de importância estratégica no controle do Tejo, nos avanços de franceses contra Lisboa, ou até no atual complexo militar com centro em Tancos, mas irradiando de tomar a Santa Margarida. A arqueologia fala-nos de um território historicamente de baixa densidade demográfica, como a maioria do país, aliás, por isso é que tivemos um rei chamado o Povoador, cujo dinamismo sempre se construiu quando se organizou como contraforte do litoral, na expansão da agricultura, no comércio mediterrâneo e atlântico, na reflexão estratégica, na capacidade de disseminar conhecimento, simbolicamente ilustrada pela primeira tradução da Bíblia para português pela mão do padre António Pereira de Figueiredo. A arqueologia não nos fala de nenhuma riqueza nem de nenhum crescimento demográfico assente na floresta ou sequer na agricultura. Fala-nos mais de indústria, de metais, de comércio, de estratégia, e fala-nos de trocas internas, beneficiando da proximidade entre terras com recursos distintos e complementares. A Lesíria, a Charneca, o bairro e por aí vai. Uma proximidade que segurou a qualidade de vida na maior parte do tempo, que não foi o tempo dos curtos ciclos de expansão. Quando hoje a região parece que começa a perceber que está num ciclo iniciado há décadas de acelerada perda de população, vale a pena olhar para o património e perceber o que ele nos diz sobre o que é esta região de patos bravos, mas também de metecos e camponeses de olhos postos no mar. Gente que se construiu a espreitar mais além. É que, como escreveu Irene Lisboa em 1938, quem não sai da sua casa não atravessa povos, montes, vales, não vê as cenas bíblicas das eiras e cria 1000 olhos para nada. É que não sabemos como será o futuro, mas é duvidoso que seja totalmente diferente do que sempre foi. O património serve para atravessarmos povos, montes e vales, procurando caminhos de futuro, mesmo quando não houver turistas. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radioertz.pt.